Olá, queridos, graça e paz de Jesus. Eu sou o evangelista Edson Teixeira e nós estamos aqui pensando a respeito do reino de Deus. Nós vamos ter aqui pelo menos 3 aulas que você vai ser muito edificado. Eu quero agradecer você que já fez o seu cadastro para poder receber essas informações e nós vamos aqui ter algumas aulas para a gente poder despertar no seu coração a respeito dos assuntos importantes que serão tratados nesse seminário. São assuntos que com certeza poderão mudar a sua vida. Eu tenho, por exemplo, agora um texto bíblico de Provérbios, capítulo de número 16 e o versículo de número 18, a gente tem uma característica muito importante quando Salomão diz que a soberba, ela precede a ruína e diante da honra vai a humildade. Isso é muito interessante, porque a honra, ela sempre está associada com a humildade. A gente vai perceber isso nos escritos de Salomão e também a desonra sempre está associada com desgraça, com dores, com pessoas que se traspassam a si mesmo, com pessoas que não têm um espírito ensinável, não sabem reconhecer as pessoas mais dignas do que ela ou que são dignas de honra. E aqui nesse texto fala que a soberba, ela precede a ruína. O que Salomão está ensinando para mim e para você? Ele não está ensinando a gente julgar as pessoas. Isso aqui não é uma profecia, isso aqui é uma espécie de uma prefacia. Você consegue enxergar o que vai acontecer lá no futuro com essa pessoa por causa de suas atitudes que ela está tendo agora. Conforme eu li em um livro que hoje você faz decisões e depois as suas decisões te fazem. E aí não tem como mudar, porque você sempre vai ser resultado de suas escolhas, você sempre vai ser resultado de suas decisões. Então, Salomão está dizendo que se você vê uma pessoa orgulhosa, uma pessoa altiva, uma pessoa prepotente, uma pessoa dona de si mesma, no sentido pejorativo, uma pessoa que não recebe conselhos, uma pessoa que não tem esse espírito de valorizar o que o outro é e que o outro faz, uma pessoa que é autossuficiente, Salomão disse que essa pessoa está caminhando para a ruína. Então a soberba, ela vai à frente da ruína. Então, quando você vê passando diante de você uma pessoa orgulhosa, pode ter certeza que o que vai seguir essa pessoa é a ruína, é a destruição. Então a soberba precede a ruína e diante da honra vai a humildade. Então a gente aprende também a prefatizar que quando você vê uma pessoa humilde, você sabe que Deus vai honrá-la lá na frente. Deixa eu contar uma experiência para vocês no ano de 2001. No ano de 2001, eu fui pregar em uma cidade chamada Stanford, lá nos Estados Unidos da América. E eu lembro muito bem que a pessoa que me recebeu na sua casa, ele era um jovem, casado, tinha um filho, parece que a esposa estava grávida do segundo, e eu sabia que esse rapaz precisava trabalhar. Então eu disse para ele, olha, a sua esposa trabalha, seu filho vai para uma creche e eu sei que você precisa trabalhar, vocês têm toda a liberdade, eu fico aqui na casa orando, consagrando, depois eu saio, faço algumas coisas e à noite a gente sai para as igrejas para a gente poder pregar. E ele disse, não, Deus tocou no meu coração que esses dias que você vai ficar aqui, eu vou honrar você. Eu vou ficar com você, eu vou te levar para onde você quiser, eu vou te levar para conhecer os lugares, eu vou te levar para fazer visitas, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para fazer o que você precisar, eu estou a teu serviço. E eu lembro que eu me senti muito honrado, mas eu não tinha nada para recompensá-lo. Como é que eu ia pagar uma diária dele? Eu fiquei pensando, eu falei, Deus, como é que eu vou fazer para recompensar a honra que esse rapaz está dando para mim? E eu escutei muito forte a voz de Deus dizendo, isso é entre eu e ele. Isso é entre eu e ele. Então isso acalmou meu coração
E esse rapaz ficou por 5 dias, ele deixou de trabalhar, deixou de ir ganhar dinheiro para poder me servir, fez minhas agendas, me ajudava a gravar CDs, me emprestou o seu notebook na época para ficar gravando minhas mensagens, fez contatos com igrejas para eu pregar. Ele me serviu com muita humildade, eu me senti um príncipe, me senti muito honrado. E eu já não estava mais preocupado de como é que eu iria honrá-lo, porque Deus tinha falado comigo que isso era uma coisa entre ele e Deus. Os anos foram passando e depois todos os anos eu ia pregar nesses estados, na região Nova York, Connecticut, New Hampshire, esses lugares ali. E eu sempre via esse rapaz. Eu ia pregar em uma certa cidade, lá estava ele na igreja me honrando com a sua presença e perguntando se eu precisava de alguma coisa. E eu sempre muito agradecido a Deus por ele ter doado aqueles dias da sua vida para cuidar de mim. Deus honrou tanto esse rapaz que nesse primeiro tempo que ele me recebeu em 2001, ele ainda era ilegal, ele não tinha os seus documentos. E ele, quando eu vim embora, então ele voltou ao seu trabalho e um dos homens que o contrataram olhou para ele e disse: eu quero abençoar a sua vida. E esse homem deu para ele de presente um cheque de $30 mil para ele começar o seu negócio. Ele começou o seu negócio, ele abriu a sua primeira empresa, depois ele abriu a sua segunda empresa, depois ele abriu a sua terceira empresa. Em uma dessas viagens eu fiquei hospedado na sua casa, uma baita de uma casa com os carros bonitos, ele gerando um monte de emprego, muitos brasileiros que chegavam lá, ele empregava, ele ajudava, estava construindo os seus prédios aqui no Brasil, os seus condomínios residenciais, um jovem que Deus o prosperou de uma forma extraordinária, porque ele estava com o coração disposto para servir. E eu via a humildade no coração desse rapaz. E eu sabia pela palavra do Senhor que ele seria muito honrado, que é o que está acontecendo hoje. E ele tomou o seu tempo para me servir, humildemente para me abençoar. E a Bíblia fala que diante da honra vai a humildade. Então eu sabia que Deus ia honrar a vida desse rapaz, mas eu não sabia que Deus iria honrá-lo muito. Hoje ele tem 4 filhos, hoje ele está morando aqui no Brasil e ele tem as suas empresas nos Estados Unidos, hoje ele já tem a sua cidadania, hoje ele está sempre nesses 2 países, é um camarada próspero, porque ele aprendeu que diante da honra vai a humildade. Humildade para servir, humildade para lavar os pés, humildade para pedir perdão, humildade para deixar de ganhar agora para servir outras pessoas e depois então o próprio Deus vai te honrar. Eu gostaria muito que você guardasse esse versículo no coração. Provérbios 16, 18, Provérbios também 11, versículo de número 2 diz assim: vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então você percebe que nesses 2 textos que eu leio com você, vai dizer que o humilde vai ser honrado. E aqui está dizendo que com os humildes está a sabedoria. E nos 2 textos também você vai ver que a soberba sempre traz desonra, que a soberba sempre traz desgraça, destruição na vida das pessoas. Por isso o próprio Salomão vai dizer que é melhor ser humilde. Provérbios 11, 2, vindo a soberba, sobrevém também a desonra. Então o caminho inverso da desonra, se você não quer ser desonrado diante da sociedade, se você não quer ser desonrado diante da sua família, se você não quer ser desonrado na sua profissão, no seu ministério, aprenda que você tem que abandonar o orgulho, a soberba, porque é isso que traz desonra para as pessoas, e aprender o caminho da humildade. E para eu terminar essa aula aqui, deixando esse princípio no seu coração, eu quero ler Provérbios, capítulo de número 29 e o versículo de número 23. Guarde essa verdade no seu coração. Provérbios são experiências vividas a longo tempo, mas que consegue se encurtá-la em uma pequena frase. E aqui está mais um provérbio de Salomão. Provérbios 29, versículo 3. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá
honra. Então, qual é o caminho da honra, pregador? Eu li para vocês pelo menos três textos de Provérbios que foi escrito por um dos homens mais sábios do mundo, ou o homem mais inteligente do mundo, que foi o rei Salomão. E nesses três textos que eu li para você, está falando que a soberba, ela precede a ruína, que a soberba, ela traz desonra, que a soberba do homem o abaterá. É como se você fosse nocauteado. A soberba, ela vai vencer você. A soberba vai te nocautear. A soberba vai te jogar para a lona. A soberba vai te envergonhar. E por 3 vezes nós aprendemos que a humildade, ela precede a honra, que a humildade, ela está associada à sabedoria. E aqui diz, o humilde de espírito obterá honra. Então seja humilde, porque Deus vai honrar. Vai honrar você como homem, vai honrar você como empresário, vai honrar você como pai, vai honrar você como filho, como avô, vai honrar você nos seus negócios. Deus honrará você. E vai se cumprir João 12, versículo 26, quando o Senhor Jesus disse: se alguém quiser me servir, venha e me siga. E aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então nunca se esqueça, o serviço e a humildade são chaves para você obter honra, tanto da parte dos homens, como também honra da parte de nosso Deus. Deus te abençoe. Deixe aí embaixo os seus comentários e eu vou ler todos os seus comentários depois, o comentário de cada um de vocês, e eu vou responder com muito carinho também. Um grande abraço, na paz de Jesus, e até a próxima.